Capítulo 237, Superado 1. Lit não era clacker, mas sua percepção de mana era alta o suficiente para permitir que ele percebesse a magia da terra viajando sob seus pés. Droga, é melhor eu ser rápido. Tenho certeza de que Clacker não perdeu seus últimos momentos da vida para improvisar movimentos de dança. Ele pediu reforços. Lit pensou. A vala comum foi ampliada para que as várias carcaças pudessem ser separadas com base em sua qualidade. No canto mais à esquerda do poço, havia um casulo gigante feito de teias e coberto de ovos. O senso de mana de Solos podia ver que os ovos produziam um núcleo laranja, enquanto os filhotes que estavam se escondendo dentro do casulo já haviam atingido um núcleo amarelo. Tufos de cabelo vermelho flamejante estavam espalhados pelo chão. Lit rangeu os dentes, percebendo que seus piores medos haviam se tornado realidade. O corpo do protetor foi perdido. Que malditos clackers! Não posso ressuscitar os mortos, mas isso não significa que estou disposto a deixá-los ir embora. Lit pulou para fora do poço, liberando uma corrente de fogo nos casulos até a incubadora se transformar em uma pira funerária. Os gritos agonizantes dos filhotes o encheram de alegria, então ele continuou derramando fogo enquanto observava os ovos ferverem por dentro até que a pressão os fez estourar. Clackers atiradores de teia tentaram detê-lo. Agora que ele estava sozinho, Lit só precisava de um olhar para soltar várias lâminas de vento e transformá-las em carne moída. Os atiradores de teia eram do tamanho de uma bola de basquete, como os que ele havia enfrentado durante a prova simulada. Eles eram muito pequenos e com medo do fogo para ser uma ameaça. A única razão pela qual eles o estavam atacando foi que eles não ousaram desobedecer à mãe. Lit, à sua direita. Solos o avisou. Lit virou bem a tempo de ver um enorme disco de pedra cair ao lado do poço, de onde descia uma figura humana como uma mulher com garras afiadas apontando para sua cabeça. A criatura era incrivelmente rápida, pois podia explorar a velocidade natural dos clackers e aumentá-la com a magia da fusão de ar. Como você ousa prejudicar meus bebês? Ela assobiou como uma voz cheia de ódio. A forma atual da mãe ninhada lembrava uma mulher de beleza de tirar o fôlego, com longos cabelos negros que chegavam ao chão. Ela usava um vestido preto semelhante ao que Lit tinha visto as nobres damas usarem durante eventos sociais. Além das garras, muitas coisas revelavam sua natureza desumana. 4 pernas de aranha saíram de suas costas e ela tinha 8 olhos em vez de 2. 2 na testa, 2 nas bochechas e os 2 últimos ao lado do queixo. Graças ao aviso de Solos, Lit conseguiu se esquivar na hora certa. Ele estava checando os arredores com a visão da vida, mas o disco parecido com um foguete havia sido uma surpresa desagradável. Meu exército! Ela chorou de indignação, vendo todos os seus cuidadosos planos de dominar a floresta se transformarem em cinzas. Lit deu alguns passos para trás, observando 4 gigantescos clackers se aproximarem do local do acidente. Cada um deles tinha 3 metros de altura, com pernas grossas como árvores jovens. Cuidado, todos esses 4 têm um núcleo cianos profundo. Solos o avisou. Parece que a mãe ninhada realmente encontrou uma maneira de usar cadáveres e presas vivas para acelerar o crescimento de seus filhos. Se continuar assim, todos os membros de sua guarda pessoal poderão evoluir em alguns meses. Lit não se importava muito com o futuro, ele estava preocupado o suficiente com o presente. Ele nunca esperava enfrentar um monstro evoluído capaz de usar todos os elementos, muito menos que teria tantos guarda-costas poderosos. De acordo com as palavras da Dríade, a mãe ninhada deveria ter evoluído apenas recentemente. Ele assumiu que ela teria à sua disposição uma quantidade muito limitada de habilidades. Caso contrário, Lit nunca teria perdido tanto tempo queimando os ovos. No entanto, ela já era capaz de mudar de forma e nutrir guerreiros muito poderosos. Foi uma luta em que ele não tinha nada a ganhar e muito a perder. Quão forte ela é, Solos? Mais que você. Seu núcleo é cianos claro e muito perto de se tornar azul profundo. Há uma boa notícia, no entanto.
Agora que eu os olho melhor, apesar de seus núcleos já serem tão poderosos, eles têm apenas uma quantidade limitada de mana. Acho que a evolução deles foi rápida demais, seus corpos ainda precisam se desenvolver o suficiente para empregar tanto poder. Eles provavelmente vão se quebrar se você os empurrar com força suficiente. O corpo da mãe ninhada se transformou. O vestido desapareceu sob sua pele. Sua parte inferior do corpo se transformou no abdômen de uma aranha gigante com 8 longos comprimentos. As pernas da frente eram diferentes das outras, brilhando sob a luz do sol como se fossem feitas de obsidiana. Era como se alguém tivesse ligado um humano ao corpo da aranha, começando pelas coxas. Sua parte superior do corpo ainda parecia a mesma, mas sua pele havia mudado de rosa para um cinza quitinoso e suas mãos tinham dedos anormalmente longos, terminando em garras afiadas. Você me deve, humano. Sua raiva diminuiu quando ela olhou para Lith com a visão da vida. Seu corpo vai servir bem. Um hospedeiro vivo é muito melhor do que cadáveres infestados de larvas. Renda-se e prometo que não sofrerá. Apesar de suas ameaças, a mãe ninhada relutou em atacar primeiro. Ela sabia que o intruso era bastante forte e precisava que ele estivesse vivo para se recuperar da perda maciça da câmara da incubadora. Ela tinha 2 de suas pretorianas atrás das costas e as outras 2 ao lado. Sinto muito, mas eu já tenho uma namorada. Lith zumbou. Você contaminou o corpo do meu amigo e se atreve a pedir uma indenização. Aqui está a minha oferta. Deixe-me ir e não vou te matar. Seu tom era frio como uma pedra. Ele não queria nada além de matá-la da maneira mais lenta e horrível possível, mas estava em menor número e superado. Além disso, cobrar cegamente era algo que o velho Lith teria feito, assumindo riscos desnecessários apenas para acalmar sua raiva. A ira sem objetivo é apenas agir sem pensar nas consequências. Posso deixar os Corpicore para lidar com esses vermes, não há necessidade de sujar minhas mãos. Ele tentou se convencer. A mãe ninhada reagiu estendendo os dedos e soltando um raio em direção a Lith, que piscou para não abrir o ponto de saída do lado direito. No entanto, a mãe ninhada estava bem ciente disso. Ela nunca parou de usar a visão da vida, mesmo que consumisse muita mana. Ela sabia que se seu oponente fosse capaz de usar magia dimensional, ele poderia ter aparecido nas costas dela e matado-a de uma só vez. Essa foi a razão pela qual ela fez seus pretorianos permanecerem perto dela, para bloquear sua linha de visão. Suas pernas dianteiras não eram apenas mais duras que o aço, mas também eram afiadas, capazes de perfurar pedras. Ela os jogou na direção da saída do teleporte que ela viu aparecer apenas para fazê-los bater no ar. Lith ainda não havia aprendido a mágica dimensional real, mas ele havia entendido as palavras de Kala. Ele sabia o quão perigoso era se teleportar na frente de alguém capaz de usar a visão da vida. Quando os assassinos o emboscaram a caminho de Cambria, ele conseguiu vencê-los porque eram muito dependentes do feitiço. Lith aprendeu com o erro deles, então ele usou o troca instantânea ao lado de movimento instantâneo. O portão à direita era apenas uma finta cara de mana. Seu verdadeiro alvo era um dos pretorianos nas costas dela. Com sua posição trocada, Lith agora teve um ataque quase claro. Quase. O pretoriano a seu lado se moveu o mais rápido possível para interceptar a investida inimiga apontada para o coração de sua deusa. Lith estava segurando a espada com as 2 mãos, canalizando magia de fogo através do punho. O encantamento de Orion havia infundido a espada com a força do feitiço, transformando as chamas amarelas em uma tempestade de esmeralda que envolveu o corpo inteiro de Lith, transformando-o em um cometa humano. Pretorianos eram maiores e mais fortes que soldados clackers, mas suas habilidades mágicas ainda estavam limitadas aos elementos água e terra. Ele desencadeou os feitiços defensivos que havia preparado, erguendo uma parede de pedra congelada na frente de Lith para bloquear sua investida. Lith percebeu que seu plano original havia sido frustrado. Bater de frente poderia permitir que ele destruísse a barreira improvisada, mas ele ficaria cego contra o que o esperava atrás dela. Então ele mudou seu alvo.
Lee correu horizontalmente ao longo da parede em alta velocidade, sua espada apontada para o pretoriano indefeso. A criatura levantou a perna da frente como um escudo, tentando se infundir com a magia da terra. Lita estava muito perto e muito rápido. Quando os primeiros fios de magia começaram a endurecer o exoesqueleto, ele já estava morto. O pretoriano estava dividido ao meio, ambas as partes do corpo estavam sendo devoradas por chamas de esmeralda queimando a terra abaixo. Não! A mãe ninhada gritou. Não apenas o ser humano era mais forte do que ela previra, mas também a perda de um pretoriano foi um grande golpe para seu exército, perdendo apenas para a perda da incubadora. Mesmo usando os cadáveres de bestas ou mágicos poderosos, havia apenas uma pequena chance de um pretoriano nascer em vez de um simples soldado. Ela emitiu um som de gargarejo, chamando todos os seus servos para ajudar na batalha. Lee ficou surpreso ao ver como mesmo uma espada com magia falsa podia ser tão poderosa, mas ele não tinha tempo a perder. Ele ainda era 1 contra 13. De acordo com Solus, os atiradores de teia clackers vinham de todas as direções. Graças ao revigoramento, eu estava de volta às minhas condições de pico quando a luta começou. Além do movimento instantâneo, ainda não usei um feitiço forte. Se eu permitir que eles combinem seus ataques, acabarei perdendo. Lito pensou. A mãe e os pretorianos voltaram para a segurança. Depois que o pretoriano morreu, a parede congelada desmoronou deixando um buraco em sua formação. Maldito seja humano! Não me importo mais em te levar vivo. Vou garantir que você sofra como o ser inferior que você é. Se não fosse a política de não há discursos durante a luta de Lit, ele gostaria de dizer a ela que ela acabara de tirar as palavras da boca dele. Lit se teleportou de novo, em vez de brincadeiras, deixando a mãe ninhada em pânico. Ele está atrás de nós. Ela gritou percebendo que nenhum ponto de saída havia se aberto na frente ou acima deles. Os 4 se viraram em uníssono, desencadeando vários feitiços que transformaram o chão na frente deles no que parecia um rescaldo de um terremoto. No entanto, além de alguns filhotes que conseguiram chegar mais rápido que seus irmãos, as forças naturais que eles desencadearam apenas atingiram o ar. Lee tinha realmente piscado no poço. O ponto de saída escapou de sua detecção graças às chamas mágicas que ainda queimavam os casulos com força suficiente para sobrecarregar a assinatura mágica dimensional. Sendo geradas a partir da mana de Lit, essas chamas eram inofensivas para ele. Ela deve estar assustada e sem sentido para continuar usando a visão da vida assim. Solus apontou. Se você conseguir mantê-la na ponta dos pés e impedir que ela use o revigoramento, ela não vai durar muito. Sim, o problema é que o mesmo vale para mim. Não consigo me teleportar demais sem usar o revigoramento. Hora de usar meu as no buraco. Lee pensou. Ele não criou a nuvem pequena apenas para usá-la como cobertura. Também era seu plano de contingência caso algo desse terrivelmente errado. Antes de descer ao chão, ele separou com ar mágico as cargas positivas e negativas, transformando-as em uma nuvem de trovoada. Enquanto seus inimigos ainda estavam atacando o chão, ele usou magia aérea neles. Ele os atacou positivamente e os transformou em para-raios vivos. Raios reais eram muito mais fortes que seus equivalentes mágicos, mas também os tornavam muito mais perigosos. Lit não era imune à fúria deles, então ele continuou canalizando seu feitiço de seu esconderijo. De repente, a mãe ninhada notou que ela e seus pretorianos estavam brilhando como uma árvore de Natal, mas ela não sentiu nenhum efeito negativo. Que traição é essa? Ela disse olhando as palmas das mãos, tentando entender o que estava acontecendo. A resposta veio na forma de um som estridente vindo de cima. Os clackers evoluídos olharam para o céu com um olhar confuso, enquanto sua rainha entrou em pânico novamente. Não, não, não. Ela gritou tentando pensar em uma solução. Mergulhem na magia da terra e nos protejam com pedras. Rápido, ou estamos todos mortos. Lita amaldiçoou interiormente por sua má sorte. Foi a primeira vez que ele tentou esse truque, então ele não tinha ideia de que seria tão lento.
Ele começou a tecer vários feitiços da terra, enquanto assistia impotente seus inimigos construir uma fortaleza improvisada. Quando o primeiro raio caiu, a proteção dos clackers o deteve. A barreira da rocha havia sofrido o impacto do ataque e a maior parte da eletricidade que conseguiam alcançá-los foi anulada pela fusão da terra. O clarão os cegou, o trovão quase os ensurdeceu e a onda de choque resultante matou muitos lançadores de teia que ainda estavam tentando alcançar sua rainha para protegê-la. No entanto, a mãe ninhada se alegrou. Sim. Nós vamos sobreviver. Nenhum raio pode vencer nossos feitiços combinados. O que você acha que eu estava esperando? Lit respondeu interiormente. Quando os raios seguintes vieram, ele soltou todos os seus feitiços de uma só vez, transformando a fortaleza que eles gastaram tanta mana para construir em uma pilha de poeira. Capítulo 238, Superado 2. Enquanto os raios choveram rapidamente do céu, um após o outro, uma corrida pela velocidade de lançamento de feitiços pela sobrevivência estava ocorrendo no chão. Os clackers evoluídos estavam tentando manter suas defesas no lugar, enquanto Lita estava fazendo o mesmo esforço para fazê-los desmoronar. Apesar de Lita estar sozinho, a luta estava em pé de igualdade. O raio não era a única ameaça, havia também as ondas de choque que produzia. Os pretorianos estavam agora cegos, surdos e gravemente feridos. Ao contrário de sua rainha, eles eram incapazes de usar a magia da luz para se curar. Além disso, seguindo seu instinto, eles a protegeram da melhor maneira possível. Lita explorou a situação, concentrando-se em um deles na época, deixando um inimigo diferente desprotegido cada vez que um raio o atingia. A nuvem que Lita conjurou era pequena, conseguiu produzir apenas uma dúzia de raios antes de voltar ao normal. No entanto, seus efeitos foram devastadores. Um dos pretorianos estava morto, outro estava em agonia e o último ficou gravemente ferido. Explorando sua lealdade cega, Lee também exterminou os atiradores de teia clackers, que atendiam ao chamado de sua rainha, jogando-os no olho da tempestade. Uma vez que os raios pararam, Lee saltou do poço, correndo a toda velocidade em direção a seus inimigos. Seu corpo estava cheio de magia do ar, fazendo parecer um borrão. Os cristais mágicos embutidos na espada bastarda aproveitaram parte do feitiço, fazendo um pequeno vórtice rachando com um raio envolvendo a lâmina. A mãe ninhada foi desencadeada pelo barulho, convocando um escudo de terra ao seu redor. Os órgãos sensoriais dos clackers ainda estavam confusos pela tempestade, sua reação foi desorganizada. Quando o último pretoriano ainda de pé entendeu o que estava acontecendo, Lit já havia cortado a cabeça de seu agonizante companheiro de equipe, para impedir que a mãe ninhada o rejuvenescesse. O pretoriano gritou por socorro, lutando com toda a força que pôde reunir. Todas as pedras e detritos que foram criados mantendo a tempestade afastada, voaram contra Lit, seguindo cada movimento seu. Lita estava começando a ficar sem vapor. Seus músculos estavam doloridos pelas explosões contínuas e sua mente estava perdendo foco. Usar tantos feitiços de alto nível ao mesmo tempo causou um grande impacto nele. Para piorar as coisas, quanto mais ele se aproximava do pretoriano, mais preciso era o controle sobre os destroços, tornando impossível para Lit se esquivar de todos os ataques que chegavam. Ele só podia desviar os que apontavam para seus sinais vitais e aquecer os outros. Ele usou a fusão da terra para limitar os ferimentos e a fusão da luz para começar a regenerá-los assim que eles se abrissem. Quando Lita estava perto o suficiente, o clacker interrompeu o feitiço liberando um segundo. 8 pernas de aranha gigantes feitas de pedra irromperam do chão e o atacaram de todas as direções. Cada um deles terminou como uma ponta e foi direcionado ao seu coração para empalá-lo. Maldita seja minha estupidez! Eu deveria saber que o feitiço anterior era apenas uma diversão. Não tenho tempo para teleporte. Lit infundiu a si mesmo e a espada com magia do ar, avançando contra o ataque que chegava à sua frente. Ele cortou horizontalmente, com o objetivo de usar a força do impacto para alterar seu curso no último segundo e evitar ser transformado em um espetinho de carne.
Para sua surpresa, a espada não ricocheteou na ponta, cortou a pedra como se fosse papel. De repente, o pretoriano ficou tão assustado quanto Lit. Isso não é uma espada. Esta é uma obra-prima. Lit se alegrou com a virada repentina dos acontecimentos. O Clacker estava indefeso. Tecer e controlar seu feitiço com tanta precisão exigira todo o seu foco, não deixando tempo para planos de contingência. Com uma última explosão de velocidade, Lit chegou na frente do pretoriano, realizando uma série de golpes rápidos. O primeiro cortou as pernas da frente que tentavam proteger a cabeça do pretoriano. O segundo e o terceiro dividiram a cabeça em duas e a removeram do corpo, respectivamente. Lit continuou correndo, colocando alguma distância entre ele e a mãe ninhada, ativando o revigoramento assim que ele parou. Levou apenas alguns segundos para a mãe ninhada perceber que não havia mais raios entrando, mas quando ela abaixou a barreira, tudo já estava acabado. Ela usou o revigoramento para curar suas muitas feridas e reabastecer sua mana. Uma vez que ela o viu, a mãe ninhada estava pronta para combater qualquer ataque que o humano pudesse estar planejando. No entanto, Lit permaneceu imóvel, seu sorriso se ampliou a cada segundo. Você é mesmo burro. Ele riu dela com uma voz cruel. Absorver a energia do mundo é uma ótima ideia. Pena que é um jogo que dois podem jogar e eu comecei antes de você. A mãe ninhada amaldiçoou sua própria estupidez. Era a primeira vez que ela enfrentava uma desperto. Através da visão da vida, ela verificou se Lit havia dito a verdade. Ele estava se recuperando mais rápido do que ela era capaz. A vantagem que ele conseguiu permitiria que Lit atacasse antes que ela voltasse à sua condição de pico. Boa ideia. Ele continuou zombando dela depois de perceber seus olhos brilhantes. As palavras não desperdiçavam mana, então eram o único ataque que ele podia realizar sem impedir sua recuperação. Tenho certeza que desperdiçar mana sem parar não vai te atrapalhar ainda mais. A mãe ninhada ficou indignada com a atitude desafiadora de Lit, mas estava ainda mais assustada com o que poderia acontecer se ela parasse de assistir todos os seus movimentos. Ao contrário dele, ela não era capaz de teleporte. Ela também tinha notado como o pedaço de metal em suas mãos poderia facilmente separar até seu lacaio mais forte. Ela só precisava de um golpe para derrubá-lo, mas Lit era capaz de fazer o mesmo. A mãe ninhada correu para frente, forçando-o a parar de usar também o revigoramento e jogando direto na mão dele. A visão da vida deu a ela apenas uma vaga ideia do poder principal de Lit. Afinal, ele quase a matou várias vezes. A mãe ninhada estava certa de que ele tinha que ser pelo menos tão forte quanto ela. Graças ao senso de mana de Solus, Lit sabia que ela era mais forte que ele, mesmo em sua condição de pico, algo que ainda estava perdido para ele. Seu corpo ainda não se recuperara da tentativa de salvar a vida de Protector. Lit tinha manipulado seus medos para que ela começasse a se recuperar mais tarde que ele parasse diante dele, forçando-o a lutar em pé de igualdade. A mãe ninhada era fisicamente superior, mas Lit era muito mais experiente no uso de todos os elementos. Suas pernas da frente colidiram muitas vezes com a espada, mantendo-a afastada. Sua força, velocidade e resistência estavam no mesmo nível, pois a mãe ninhada estava com muito medo de parar de usar a visão de vida. No entanto, Lit foi forçado a jogar na defensiva. Enquanto seu oponente podia bloquear com as pernas da frente e atacar com suas garras, ele tinha apenas uma espada. As adagas dele tinham um alcance menor que os dedos dela. Além disso, ele precisava das duas mãos para impedir seus golpes pesados. Eles estavam muito perto para usar feitiços. Se um deles parasse por um segundo, o outro teria tempo de atacar pelo menos 3 vezes. Logo Lit foi coberto por feridas superficiais na cabeça, ombros e braços. A mãe ninhada estava começando a se acostumar com a sua pobre esgrima, atacando com suas garras toda vez que suas pernas dianteiras batiam com a espada. O impacto o atordoaria apenas por uma fração de segundo, mas era o suficiente para ela. Lit mudou sua estratégia, impregnando a espada bastarda com magia das trevas, em vez de ar.
A lâmina ficou escura como breu e pequenos vórtices apareceram em sua superfície. Lit não precisava usar a visão da vida para saber que a obra-prima de Orion estava minando a força de seu inimigo a cada segundo. Ele só precisava assistir à expressão aterrorizada dela. Toda vez que a lâmina escura colidia com as pernas da mãe da ninhada, elas rachavam e um pouco de sua força vital era transferida para Lit. As mesas agora estavam se virando lentamente. Ela sabia que quanto mais durasse, mais fraca ela ficaria. Ela entrou em um frenesi, atacando cada vez mais rápido, esperando que ele cometesse um erro, não sendo capaz de acompanhar o ritmo de seus muitos membros. Lit foi logo forçado a se concentrar apenas na defesa novamente. Os ataques da mãe ninhada foram muito rápidos e bem coordenados para o seu nível de habilidade. Novos cortes mais profundos apareceram em sua carne, mas ele não conseguia parar de sorrir. Nem mesmo uma monstruosidade como você poderia rir da própria morte. Durante a luta, a rainha dos Clackers notou o cheiro incomum de Lit. Era parte humana, parte animal, parte abominação e completamente antinatural. Estou rindo da sua. Ele respondeu interiormente antes de liberar todos os 9 feitiços armazenados em seus anéis. Bolas de fogo, raios, flechas de praga e um checkmate totalmente carregado foram disparados contra ela queima-roupa, enquanto ela lançava o braço esquerdo em direção ao braço direito de Lit. Os raios a surpreenderam enquanto os mísseis da escuridão drenavam sua força vital e os pingentes de gelo assolavam seu corpo. As explosões das bolas de fogo a afastaram, mas não antes que suas garras cortassem o braço dominante de Lit no ombro. A mãe ninhada ficou gravemente ferida, mas não morta. Agora que Lit havia perdido a espada, ela tinha certeza de que conseguiria a vantagem logo que seu corpo começasse a se mover novamente. Então ela viu. Juntamente com jorros de sangue vermelho, gavinhas negras saíram do braço cortado de Lit de seu ombro, puxando-o de volta ao lugar. A carne se fundiu como se a ferida nunca tivesse existido. Lit ficou chocado tanto quanto a mãe ninhada. Ele já tinha visto os Valos de Balcor recolocarem seus membros de uma maneira muito semelhante. Ao contrário deles, ele precisava de uma fusão de luz para fechar a ferida e parar o sangramento. O braço estava no lugar, mas era inútil. Os ossos, nervos e vasos sanguíneos ainda estavam se recuperando. Lit não tinha nenhuma sensibilidade, seu braço não passava de peso morto. A mãe ninhada não sabia disso e a esperança a abandonou. Foi só então que ela percebeu que seu corpo já estava além da salvação. A eletricidade dos raios a atordoou temporariamente, mas não a impediu de se mover. Caso contrário, a tempestade anterior teria conseguido matá-la. O efeito entorpecente simplesmente a impediu de perceber que várias lanças de gelo haviam perfurado seu corpo humano e de aranha, perfurando seus pulmões e vários órgãos. Ela começou a tossir sangue, enquanto sua vida estava lentamente se esvaindo. Por favor, tenha piedade, ela implorou, derramando lágrimas de todos os seus 8 olhos. Você é um mágico poderoso. Você pode me curar. Você sabe o quão raro nós despertamos, não devemos nos matar. Lit estalou a língua com nojo, movendo a espada da mão direita para a esquerda. A mãe ninhada o reconheceu como alguém semelhante a ela. Ele não queria aliados, apenas servos. Se você poupar minha vida, juro dedicar toda a minha vida a você. Posso assumir qualquer forma que quiser, ser todos os dias a mulher dos seus sonhos. Serei sua amante, sua escrava, o que você quiser. Apenas não me mate. Lit mergulhou a espada em sua cabeça, usando a magia das trevas para destruir a última centelha de força vital que ela havia deixado. Não acredito que ela teve a ousadia de me pedir para poupar sua vida. Escravo meu cu, ela teria me matado assim que recuperasse suas forças. Lit pensou, armazenando o cadáver na dimensão do bolso. O que você planeja fazer com os restos dela? Perguntou Solos. Use-os como ingredientes, venda-os ou reanime-os como mortos-vivos maiores. Eu ainda tenho que decidir. A professora Farg testemunhou toda a luta desde o começo. A desenvoltura de ambos os lados a deixou sem palavras mais de uma vez.
Pelos deuses, mesmo com todo o meu equipamento, não sei se poderia derrotar qualquer um deles sem reforços. A mãe ninhada era esperta e os 4 pretorianos cobriam seus pontos cegos, sem deixar aberturas. A esgrima de Lith é amadora, na melhor das hipóteses, mas ele é um oportunista cruel e ardiloso. Ele claramente tem muita experiência usando a magia verdadeira. Esse truque com a nuvem de trovoada não é algo que você possa improvisar. Lady Tiris estava certa mais uma vez. Lith de Lutia não é humano. Devo mostrar a ela a luta, especialmente a parte em que o braço se recolocou. Sua existência vai além do meu entendimento. Lith usou o revigoramento novamente, verificando seu ambiente de tempos em tempos. Os poucos batedores que sobreviveram eram todos filhotes e com a rainha morta, perderam a vontade de lutar. Ele coletou os cadáveres dos pretorianos também, esperando que eles ainda valessem a algo como troféus ou ingredientes. Então, ele voltou ao poço. As chamas destruíram tudo, deixando apenas cinzas. Lith não era crente, mas ele silenciosamente orou por seu amigo perdido. Ele não podia vingar a morte de Protetor, nem poderia trazê-lo de volta à vida. A sensação de desamparo pesava muito em seu coração. Adeus, velho amigo. Obrigado por tudo que você fez por mim e por tudo que você me ensinou. Prometo que cuidarei da sua família como se fosse a minha. Bem. Olha quem está aqui. Eu deveria me sentir ofendido. Ouvi de mais de uma fonte confiável que você derramou muitas lágrimas por Protetor, mas nenhuma por mim. Lith se virou, dando as boas-vindas a Kala com um sorriso caloroso. Continua no próximo vídeo.